nosso que a gente está patrocinando. Opa, a gravação andando. Espero que autorizada por todos. Depois esse vídeo vai circular entre os nossos sócios também. Hoje a gente vai ter o prazer, uma primeira semana de 3, né, após o momento aí de reestruturação e reformulação aqui do clube. Hoje a gente vai ter o prazer de estar com o Ronald da MySite, né? Então, um breve histórico aí, né, dessa startup. É uma PropTech, né, uma PropTech aí que trabalha com o conceito do Buyer's Agent, né, é o corretor de compra. Então, ele trabalha do lado de quem está comprando o imóvel, né? Então, como histórico aí do negócio da MySide, após inclusive um rebranding por onde eles passaram aí algum tempo aí, eles começaram a operação em 2019. Ronald, se eu falar alguma besteira, depois você me corrige, hein, cara? Tá, então eu fiz Sem um problemas. ensaiozinho aqui, mas por favor, depois você, né, me apara aqui. Ele Tá começou a bom. atividade em 2019, né? Então ele teve aí uma primeira rodada de investimento lá atrás do nosso time da Potato junto com o Darwin. Depois ele recebeu um investimento maior do pessoal da FEBA, com 7 milhões de pessoal da FEBA. Ele tem uma atuação, né, iniciando em Goiânia, depois ele teve uma atuação que ele acabou fazendo o split das atividades aí para Balneário Camboriú, Curitiba, Florianópolis e região, né, outras praias, outras regiões, outras praças, melhor dizendo. O último número dele é que ele já atendeu 50 mil clientes. É isso, Ronald? Então, assim, peguei as informações aí capturadas aí de redes de site, né? É isso aí. E ele tem uma proposta muito bacana, né? Ele conseguiu um conceito de crescimento, um conceito de relevância no segmento das PropTechs aí muito legal, né? Com essa atuação aí praça a praça, vencendo um conceito aí muito novo no Brasil. Como o Léo fez alguns comentários lá no nosso grupo de WhatsApp também, né? Então, disruptando uma forma de fazer negócio, né? Então, e até quebrando o viés e todo aquele problema que o corretor de venda tem, né? Aquela série de comportamentos que ele tem de conflito de interesse que ele tem, de trabalhar para uma house, indicar um outro produto, o produto dele não ser o mais adequado, mas ele ter o objetivo da venda do que ele tem na mão, ser bonificado muitas vezes fortemente por isso. O Ronald, junto com o pessoal da MySide, inverteram a lógica, né? Então, assim, defendendo os interesses de quem está comprando o imóvel, de que no final das contas quer ter o poder. Então, Ronald, obrigado por estar com a gente aí nessa noite. A ideia é a gente ficar até umas 7 e pouquinho juntos aí. A gente vai dar um espaço naturalmente depois para pergunta, para discussão do nosso time. Uma atualização também que você venha a ter, está passando aí pela MySide também, esses últimos momentos aí, contar os seus últimos passos também para a gente. Ronald, obrigado por estar com a gente. O Pandolfo, Ronald, Legal. desculpa, se me permite, só para completar aqui, Ronald, para contextualizar um Boa, Léo. pouquinho do ponto Boa. de vista de investimento aqui, né? Então, assim, Uhum. como o Pandolfo falou, a gente está com a MySide, assim, bem desde o inicinho deles lá, óbvio, já tinha uma carreira, Isso, mas a Potato entrou na primeira rodada lá de isso. uma das primeiras. Ele teve depois, além da FEBA, teve a Terracota junto. A gente está Terracota. acompanhando e a gente participa aí do conselho com eles desde o início. E não é porque o Ronald está aqui, mas eu arrisco a dizer que das nossas investidas, se não for a melhor, uma das melhores, capacidade de execução do time, tá? Então a gente Sim, tem errado. acompanhado isso muito fortemente. Eles acertaram aí na forma de fazer, ele vai apresentar aí melhor, eu só estou contextualizando. E Sim, dentro lá do conselho, eles estavam discutindo agora, eles estão brequivados, já estão crescendo, eles estavam discutindo uma isso. rodada talvez maior de Series A, resolveram dar um step back porque eles acham que tem ainda alguns pontos de amadurecimento da operação para fazer uma Uhum. rodada muito maior. Por que eu estou Boa. dizendo isso? Porque do ponto de vista, né, o valuation de uma startup tem sempre um viés, né? Tem quem compra, quem quer comprar, quem quer vender, né? Do ponto de vista, e é o depoimento nosso, de quem hoje quer comprar, talvez seja uma oportunidade única, porque vocês vão perceber que, e o Ronald vai falar um pouco, dado o grau de amadurecimento da startup, o número que eles estão de faturamento versus um Uhum. valuation, a Uhum. possibilidade de entrar realmente, de dar uma bombada aqui é muito grande. Então, estou dizendo isso porque o Boa, Léo. objetivo hoje é dentro da Potato, essa rodada não está aberta ao mercado, em tese é uma rodada interna de investidores, mas a gente, como Potato, estando lá dentro, a gente tem a possibilidade de eventualmente abrir para os nossos partners, fazer um veículo para poder fazer esse investimento junto. Então, talvez esse seja o grande objetivo hoje aqui, de apresentar o case Exatamente. para Show. vocês. Obviamente Show. que depois a gente pode ter outras rodadas de investimento, mas assim, particularmente a gente acha que é uma excelente oportunidade. Então, por favor, Ronald, só quis contextualizar aqui. Léo, Então, vai excelente. lá. Perfeito, Léo. Muito bom.
Legal. Bom, pessoal, eu vou começar, eu vou falar, a ideia é passar um pitch com vocês, que eu acho que é importante para dar um contexto e ter uma, para quem não conhece a MySide, ter uma ideia do que a MySide é, o que que a gente faz e onde é que nós chegamos, né? Vocês estão vendo a minha tela direitinho aí, né? Estamos vendo. Estamos. Mas eu vou começar só fazendo um preâmbulo aqui. É, acho que os pontos que o Fred, desculpa, que o Léo ressaltou vão estar sendo falados durante a apresentação. Mas tem um ponto que eu queria trazer para vocês, porque como vocês são do ramo, é uma coisa que eu costumo abrir falando, é assim, o segmento que a gente atua, que é intermediação de compra e venda digital, é um segmento bem surrado nesse momento, assim, foi uma coisa, é um mercado que a gente teve grandes movimentos aí, especialmente por Loft Quinto Andar, Loft, depois Quinto Andar, em compra e venda, e é um segmento bem desacreditado, eu diria, nesse momento, que bastante gente gastou muito dinheiro, né, para tentar fazer algumas coisas que não funcionaram, ponto final na frase, né? E a gente acredita que dentro da jornada da MySide, que também não foi assim que a gente sentou, tirou da caixa e começou a funcionar, isso foi desde 2019 de verdade, vai 2020 na prática, no janeiro de 2020 nós começamos, 2019 era o primeiro MVP, a gente mexeu, andou bastante, e nós acreditamos que a gente tem na mão um negócio, uma proposta interessante agora, e que acho que é muito importante deixar claro, está funcionando operacionalmente, e a gente está crescendo, está gerando caixa, enfim, o negócio funciona, e por isso que a gente acredita que é o momento de expandir, de crescer esse negócio, tá? Então, mas deixa eu cair no meu pitch aqui, e eu vou tentar ser relativamente rápido, sei lá, gastar aí uma meia hora para falar, no máximo, para que a gente tenha outra meia hora para vocês perguntarem, falarem, enfim, nós estamos em casa aqui, quer dizer, a Potato foi o primeiro fundo que apostou na gente, né? Porque, na verdade, a rodada foi Potato e Darwin, mas a Darwin entrou porque a gente é muito próximo deles aqui, porque a gente conhece bem o pessoal e eles têm uma admiração pela gente pessoalmente aqui, mas não é um negócio da Darwin, eles entraram com um valor bem pequenininho, o negócio deles é fintech, no fundo é só para ter um touch point conosco aí. Na prática, né, sem desmerecer, obviamente, a participação da Darwin, mas na prática o investimento de pré-seed foi feito pela Potato, né? E aí depois a gente teve, sim, em 2021, fim de 2021, comecinho de 22, uma rodada maior que participaram FEBA e Terracota, né? E agora a gente está buscando uma rodada de late seed aí, em que a Terracota vai liderar, muito provavelmente, tá? Então, deixa eu passar o pitch, assim, começando falando do mercado brasileiro. O mercado imobiliário no Brasil, de compra e venda, especialmente, é um mercado muito ineficiente, né? Então, não necessariamente você resolve mexendo somente no corretor, aliás, a gente acredita que não, mas só para dar uma ideia de quão ineficiente ele é, se você pegar os grandes players aqui, esse é o valor que a gente tem de venda por corretor por ano, na média, né? Então, você tem, sei lá, Lopes lá fazendo nem 1 milhão por ano na média, e aí indo para os caras, Casa Mineira, por exemplo, que foi quem fez isso melhor, hoje em dia está em outro formato, mas chegou a fazer quase 4. Mas isso demonstra claramente que a gente tem um mercado de o que a gente chama de profissionais semi-amadores ou semi-profissionais, tanto faz, né? Então tem muita gente que basicamente trabalha num nível muito baixo e a operação toda é baseada em cima de corretores, né? E a gente acredita que ele é ineficiente porque ele é caótico, então você tem profissionais pouco qualificados que recebem muitos clientes, que se dedicam pouco a cada um dos clientes, que eles são mal atendidos, então converte pouco, vende pouco, ganha pouco, e aí o cara é mal qualificado. E isso acaba sendo um ciclo que, essencialmente, com raras exceções do altíssimo padrão mercado luxo, você cai nessa classe de profissionais com pouca qualificação e esse ciclo que eu estou colocando aqui, né? E a gente acredita que isso acontece por 3 causas principais. O primeiro é que o modelo de atendimento não mudou muito do que ele era lá em 1950, né? Então é uma pessoa que faz todo o processo. Digitalizou-se a geração do lead, mas o resto inteiro continua o mesmo. Segundo, porque há um fundamental conflito de interesse no atendimento, então a experiência é muito ruim, porque na prática o corretor e o comprador buscam coisas diferentes, né? Então tem um conflito brutal de interesses aí, a grande maioria das vezes você passa por comissões distintas, dependendo do produto e tal. E por último,
mas não menos importante, é que a comissão, o custo de venda da intermediação é visto pelas empresas como 100% variável. Então, as pessoas que organizam esse mercado, que são as imobiliárias, que são as incorporadoras, enfim, quem toca as equipes comerciais, enxerga os corretores como um custo 100% variável. Então, se eu tenho 1, se eu tenho 100, se eu tenho 1.000, tanto faz, né? Eu vou pagar lá 4, 5, 6%, dependendo do mercado. E aí a eficiência não é algo que é discutido seriamente, porque para quem organiza esse mercado, isso não é relevante. Então, a gente acaba com um sistema que, na verdade, para todas as partes é ineficiente, né? Tanto para o cliente, quanto para o vendedor, quanto para o comprador. E aí, se eu olho para como a experiência é formada na prática, a verdade é que do lado de quem vende, para o corretor, ele, ele enxerga como ele atende muitos clientes, então não é anormal, aliás, quem trabalha direitinho faz taxa de conversão na casa de 1%. Quem trabalha direitinho, né? Não é anormal a pessoa trabalhar com 0,5%. A gente faz 2 hoje, mais ou menos, 2 e pouquinho, mas de modo geral, a gente está falando de 1% de taxa de conversão, com um número, um ballpark aqui. Então, a pessoa, em princípio, o corretor atende 100 clientes para fazer uma venda, ou às vezes 200 clientes para fazer uma venda. Ele fala com muita gente que se demonstra desinteressada, que não confia nele e tal. Então, para o corretor isso é muito difícil também. E do outro lado, para o comprador, quer dizer, ele enxerga e fala com um monte de gente, cada um entrega um pouquinho de serviço e no fim ele olha e fala, esse cara aqui veio aqui e me mostrou um apartamento e ele vai cobrar 5% do valor total. Então, sei lá, um imóvel de 1 milhão, estou falando de 50 mil. E isso a gente acha que parece que é caricaturizado, mas não é, né? Quem conhece um pouquinho do mercado, eu conversei recentemente com uma corretora que trabalha no quinto andar, por exemplo, ela fazia 8 atendimentos de venda por dia, né? Então você imagina qual que é a qualidade do atendimento de alguém que vai falar com 8 pessoas durante o dia, né? E aí, se a gente olhar para o mercado como um todo, como é que eles estão tentando resolver essas coisas, né? Então, o quinto andar, hoje em dia, sempre foi focado muito em otimização de eficiência de processo, né? O negócio deles é aluguel, mas eles fizeram isso também no compra e venda. Então, no fundo, eles estão buscando construir um network effect de marketplace, né? Então, é típica proposta de valor de marketplace baseada em eficiência, né? Isso que eles estão fazendo. A Lopes, há muito tempo, joga com a ideia de ser o lançador, ter o domínio do supply e ter as franquias para atender isso, quer dizer, é um modelo escalável dominando o supply de fórmula de lançamento, basicamente, né? O Zap Imóveis há bastante tempo busca se estabelecer como um monopólio da presença digital, né? Focado sempre em anúncios. A Loft também tinha uma ideia de flywheel marketplace, mas no final das contas eles hoje em dia estão focados em trabalhar o que é hoje uma fintech, basicamente, né? É o foco deles. Então a gente olha para o mercado e fala assim, tá, mas quem que de fato está querendo resolver a experiência do comprador? E quem está preocupado com isso como fundamental? E a gente não enxerga ninguém, essa é a verdade. Então você fala assim, como é que vai ser a venda de imóveis do futuro? Quem que é o cara que vai fazer esse negócio? Se a gente olhar hoje nos players colocados do mercado, a gente não enxerga isso de uma forma muito desenvolvida. Aí tem algumas iniciativas que eu acho que são relevantes. A Pilar, por exemplo, está fazendo um trabalho que eu acho que é muito interessante no segmento de alto padrão, né? Ainda focado no corretor, mas é porque eles conseguem replicar de uma forma mais fácil a visão do corretor americano, que é um cara super qualificado e tal, mas eles trabalham só em segmento luxo, né? Ticket de 3 milhões para cima, que é um nicho, que São Paulo até é grande e tal. Mas se a gente olhar especialmente para o segmento de médio padrão, como um todo, né? Que vai ali do 400 mil até 1 milhão e pouco, a nossa visão é que ninguém de fato está preocupado com resolver a experiência que é o nosso foco aqui na MySide, né? E aí o plano o que é? Nós começamos basicamente resolvendo o ponto central e mais complexo da nossa visão, que é a experiência do cliente comprador digital, né? Claro, digital é porque nós não fazemos captação nenhuma, a não ser digital hoje, né? E porque a gente acredita que já é o fato hoje, mas muito em breve todos os clientes vão estar em maior ou menor escala no digital, né? Então isso foi o nosso foco desde o início, a gente rodou bastante essa história, tentamos alguns modelos de atendimento, muitas coisas não funcionaram, mas agora a gente chegou num ponto em que a gente criou de fato uma máquina que entrega experiência de forma eficiente e escalável, e muito importante, sem depender do talento individual de um corretor ou de um profissional específico, né, que é o modelo as boas imobiliárias hoje em dia, até quando prestam um bom serviço, elas são muito baseadas nos corretores, né, na qualidade dos corretores, né? E aí a gente atingiu de fato unit economics de verdade escaláveis, tudo que está aqui
é número que o Léo e o Fred vêm todo mês nos nossos reportes, quer dizer, a gente faz 20 vendas por corretor por ano, nós estamos com um crescimento que é de 100, já está um pouco maior do que isso, na verdade, mas é uns 180% hoje, ano a ano. Na prática, nós vamos terminar o ano fazendo 3 vezes e meio o que a gente fazia no ano passado, né? Uma gross margin robusta de 70%, LTV sobre CAC sem maracutaia é mais de 3, operando em 4 regiões e gerando caixa. Então, isso é o que a gente fez até aqui, mas nós chegamos num ponto em que a estrutura está bem esticada, quer dizer, a gente mexeu bastante, nós tivemos um período de aprendizado bem longo aí, né? O nosso sonho, só para explicar o que foi o principal desse aprendizado, nosso sonho era criar uma máquina de vendas full inside sales, assim como é feito nas grandes empresas de tecnologia aí, o nosso histórico é de tecnologia, o Douglas, que é meu sócio aqui, meu irmão, ele era diretor de operações da Resultados Digitais, então a gente falou, cara, se a gente colocar uma máquina de vendas igualzinha da RD aqui, rodando pelo mercado imobiliário, nós vamos fazer um grande negócio, né? Nós tentamos fazer isso durante bastante tempo, então não tinha corretor na ponta, era um modelo que não funcionava, quer dizer, que funcionava dessa forma, mas na hora que a gente foi escalar, a gente percebeu que o contato pessoal e a confiança entre o corretor e o que a gente chama de personal shopper e o comprador é fundamental, então por isso que a gente pivotou para um modelo em que hoje eu tenho metade inside sales e a máquina da ponta lá é o atendimento humanizado, tá? Então, depois dessa mudança, nós conseguimos chegar nesse modelo e a visão agora é que o passo 3 é que nós vamos expandir isso para o Brasil inteiro, né? E é por isso que a gente está buscando essa rodada, e para isso nós precisamos de um investimento, porque hoje em dia as estruturas, a gente gera caixa e tudo mais, mas as estruturas estão muito puxadas já, né? Então, eu já estou em 4 regiões, já é uma operação de um faturamento que está cerca de 1 milhão por mês, mas eu tenho pouca estrutura de enablement, desenvolvimento de pessoas, de produto propriamente dito, quer dizer, funciona bem, mas a minha gordura, quer dizer, tudo que eu tenho de estrutura para crescer em velocidade, a gente tem medo de fazer isso sem ter um funding, ter uma rodada adicional, né? Mas como é que a gente fez isso? E aqui talvez seja bem importante, apesar de ser um slide não é esteticamente bonito, mas na prática nós temos uma máquina de vendas com 3 engrenagens bem distintas, né? Então, pensem que é um modelo que ao invés de ser baseado, por exemplo, como a Pilar aposta lá no cara que é o corretor, que é a peça central, né? Ou ao invés de olhar, eu tive discutindo, por exemplo, com uma startup que esses dias fazia um negócio parecido com o que a gente faz, esqueci o nome deles agora, mas eles faziam uma geração de lead super bacana, inclusive para o mercado de revenda e tal, só que aí jogava o atendimento depois no corretor tradicional, né? Quer dizer, tinha uma quebra de experiência. Então, ao invés de ser focado em fazer uma super máquina de gerar leads, nós de fato criamos uma estrutura que oferece, que entrega a experiência através da jornada. Então, são 3 engrenagens bem distintas. A primeira é na geração de leads, onde nós temos uma plataforma proprietária, que é nossa, eu não uso portal, não uso nada, né? Então a gente oferece uma experiência de compra dentro da plataforma muito melhor do que o mercado faz em qualquer um dos casos. Então, uma coisa que a gente fala sem medo de errar, quer dizer, se você está buscando um imóvel, focado em imóveis novos inicialmente, tá? Nas regiões em que a MySide atua, não tem chance de você achar um outro lugar que seja melhor que a nossa plataforma para buscar um empreendimento. Então nós temos, e por isso eu tenho um tráfego muito grande e um custo de lead otimizado, uma qualidade de lead alta, porque eu faço a conversão da forma que a gente busca. Então, essa é a primeira roda da engrenagem, que é a minha própria plataforma. A segunda parte, que é a área de pré-vendas aqui, que parece ser uma coisa mais óbvia, mas na prática no mercado imobiliário ninguém faz isso, a gente tem uma área que faz atendimento inicial dos clientes focada de fato em entregar valor para eles, e hoje em dia, para vocês terem uma ideia, eu tenho mais ou menos um pré-vendedor para cada 1,5 personal shopper, né, que é como a gente chama nossos corretores aqui. Então, na prática, o atendimento de fato começa aqui, não é o que se enxerga muito no mercado como só um distribuidor de leads, né? Mas o atendimento começa aqui. Hoje em dia eu já tenho uma carga importante de atendimento automatizado por IA como um todo aí, né? As LLMs. A nossa visão é que muito em breve quase todo o trabalho de pré-vendas vai ser substituído por fluxo de atendimento automatizado. A gente tem um núcleozinho aqui que já está bem avançado, metade do que a gente faz aqui em pré-vendas já não é mais humano, né? Acreditamos sim que vai ter uma parte ainda durante algum tempo relevante, humanizada, especialmente quando eu falo com os clientes, mas é muito provável que em breve, inclusive, isso vai ser totalmente eliminado e a gente vai fazer essa engrenagem inteira ser uma engrenagem
automática, digamos assim, né, sem envolvimento humano. E no fim, a ponta do personal shopper, e aí o que acontece, só para deixar claro, eu passo hoje para frente 15% dos clientes só que eu recebo nessa área aqui. E aí a ponta da frente, e que a gente acredita, essa sim, que pelo menos nos próximos anos vai continuar sendo uma ponta humanizada, né, trabalha em um método muito diferente do que o profissional do mercado trabalha. Então, os nossos personal shoppers fazem simplesmente atendimento. Então, eles ficam lá sentados, esperando receber os clientes. Eles não precisam fazer anúncio, captação, plantão, panfletagem, TikTok, nada. Eles só estão lá sentados, esperando para atender os clientes. E eles recebem uma média de 3 clientes por semana somente, né? E aí faz uma taxa de conversão entre 12 a 15% na média aí, na verdade os bons fazem 20%, ou seja, eu mudo muito o formato da experiência quando a cada 5, 6 ou 7 clientes eu vou fazer uma venda, né? Obviamente o nível de dedicação que eu tenho a esses clientes é muito diferente. Então a gente, na verdade, criou uma máquina de vendas que a gente acredita que vai ser como a venda do mercado imobiliário vai acontecer no futuro muito próximo, né? Ele é baseado em AI desde o começo, eu tenho o histórico do cliente, por onde ele veio, como o atendimento ocorre, eu preparo o primeiro atendimento da última etapa aqui, já com alternativas, né? Então a gente conseguiu na prática entregar a experiência de buyer's agent através de uma máquina de vendas. Então, isso talvez seja uma distinção bem clara. Ao invés de apostar em um modelo em que eu otimizo um ponto, nós acreditamos que, ou nós precisamos, o que para a gente foi fundamental e necessário fazer durante a nossa jornada aqui, é que para entregar uma experiência equilibrada, a gente precisou de fato mexer e implementar essas 3 engrenagens, né? Por isso que a gente não acredita muito, depois de muito tentar fazer isso, de várias formas, de que eu consigo pegar e colocar uma bala de prata e entregar uma experiência digital de uma forma relevante, diferente, porque, no fundo, é entender jornada, é conseguir guiar o cliente durante todas as etapas e mexer num pontinho só, eu gero lead muito melhor, ou, beleza, eu vou botar lá o corretor, super corretor, ou criar um CRM que é melhorado, né? Tudo isso a gente faz de alguma forma. Eu tenho meu CRM próprio porque eu preciso entregar uma experiência diferente. Eu tenho um treinamento específico do meu atendimento da última engrenagem porque eu preciso entregar uma experiência superior. Na área de pré-vendas eu tenho lá, sei lá, 18 fluxos diferentes de atendimento, dependendo da persona e da onde o cara converteu. Mas a gente acredita que, no fim, é necessário que eu integre essas coisas para que eu consiga oferecer uma experiência de fato superior, né? Que é o que a gente acredita que no fundo vai ser vencedor dentro das distintas propostas aí de evolução do fluxo de vendas. E aí a gente percebe que isso aqui são só uns gráficos para mostrar para vocês que as regiões são totalmente diferentes. Nós começamos lá em Goiânia, depois viemos para Balneário Camboriú, que é um mercado completamente distinto. Aí nós abrimos Curitiba, que é parecido com Goiânia, mercado mais convencional de moradores. Aí Florianópolis, que é parecido com Balneário Camboriú, que é muito investidor, ou é um mix, vai, porque tem meio a meio. E aí o que a gente enxerga é que as taxas de conversão, elas começam todas a caminhar para se encontrar no mesmo local, o que para nós é uma indicação incontestável de que a gente criou, de fato, uma máquina que funciona de forma repetível, basicamente, né? Porque eu pego mercados distintos, aí eu ajusto a persona, o tipo de produto, eu começo a entrar em taxas de conversão que são muito parecidas, mesmo sendo mercados tão diferentes assim, e são, tá? Vocês conhecem bem o mercado, vocês entendem que as regionalidades e as especificidades de cada mercado são muito diferentes onde a gente opera, né? E aí, só para dar uma ideia do que a gente está falando, então, em 2025, a gente já vai ser o maior portal de imóveis novos do Brasil. Então, hoje nós temos 1.700 empreendimentos que a gente atua nessas praças aqui. A Lopes, por exemplo, que é a maior hoje, né? Nas praças que a gente opera, eles têm 1/3 do que a gente tem, né? Hoje eles têm, sei lá, cerca de 3 mil no total, apesar de ter muita coisa velha lá e tal. A gente tentou abrir Campinas e usamos a Lopes como base de alguns dos empreendimentos para começar a pesquisa. A gente percebeu que, sei lá, 30% do que tinha lá era só coisa antiga, lixo e tal. Mas mesmo assim, no ano que vem, a gente abrindo as praças que a gente vai abrir, que está planejado abrir, nós já vamos ser maiores que ele. Então, bem em breve, a gente vai ser o maior portal de novos do Brasil, e inclusive a estratégia é primeiro espalhar, né, ir para várias regiões para que a gente tenha uma relevância geográfica importante antes de focar novamente em ir para imóveis, por exemplo, de revenda e outras coisas assim, tá? Mas isso aqui é só para ter uma ideia de onde a gente está hoje, quer dizer, hoje nós temos na base, ou estávamos aí uns 2 meses ou 3 meses atrás, quando esse slide foi feito, né, 1.700
Na média, a Lopes comparável com a gente é 530, e eles têm muita coisa em São Paulo, especialmente São Paulo, só em São Paulo, uns 500 empreendimentos. A hora que a gente abrir as praças do ano que vem, a gente já estaria maior do que eles, e seríamos o maior portal de novos do Brasil, né? E a gente acredita que ninguém resolveu esse problema até agora, pelo que eu expliquei antes. Quer dizer, a gente acha que fazer breakthroughs aqui em partes do processo, no final das contas, não muda a percepção de valor do lado do cliente, né? Eu acho que, imagino que eu não estou lá dentro para ver o que está embaixo do capô, mas eu imagino que, por exemplo, o quinto andar deve estar nesse momento sofrendo muito com a experiência de aluguel deles também, assim, no momento que o negócio escalou para caramba, a gente percebe que os processos não funcionam mais, não é fácil mexer num processo tão complexo quanto esse que a gente faz. Então a gente acredita que mexer em um pedacinho aqui, ser o melhor cara de lead, ser o melhor cara de, sei lá, botar um robô lá para fazer o pré-atendimento, ou instruir o corretor de uma forma distinta. Não, a gente realmente acredita que não adianta, ou não vai levar para uma experiência realmente superior, que no fim vai entregar mais valor e uma taxa de conversão melhor, e no final mais lucratividade, né? E é isso que a gente tem se dedicado a fazer nos últimos quase 5 anos aí. Bom, eu não preciso falar para vocês do mercado, mas a gente está olhando para um TAM aí de 50 bi por ano, mais ou menos, em intermediações, né? Então o mercado, de fato, tem muita, enfim, tem bastante laço. Quem se estabelecer como um dos líderes desse mercado sempre vai ter muito valor para trazer para a mesa, né? E aí, falando um pouquinho do que aconteceu nos nossos resultados, e aí tentando dar um pouquinho de contexto, a gente, o Pre-Seed, que foi quando a Potato investiu, foi no final de 2020, aí nós rodamos 2021 testando o conceito do produto, basicamente, né? E aí a gente levantou uma rodada em 2022, né, que foi uma rodada de seed, e aí vocês veem que a gente teve um ano de 2022 muito difícil, né, ao ponto de que, bom, o último trimestre aqui foi 8 milhões de VGV, isso é VGV por trimestre, né, que é quase nada, mas tudo bem, teve eleição aqui, então vamos esquecer só esse último trimestre, mas a gente basicamente não conseguiu crescer no ano de 2022, e nós acreditamos isso, a questão, o fato de que o nosso processo de atendimento não era bem resolvido. Então, na hora que a gente começou a escalar, eu comecei a entregar experiência ruim em série e a coisa não funcionava, né? Nós mexemos no modelo aqui no início de 2023, e aí a gente tinha gastado o funding quase todo, era um momento bem crítico em relação a recursos e tal, e aí a gente foi vendo e basicamente a coisa começou a funcionar, né? Ficou estável aqui, porque nós estávamos justamente testando, ver se a gente tinha entendido que isso já funcionava, né? Vocês veem que a gente basicamente atingiu o break-even aqui no ano de 2023, ligeiramente negativo, mas com cara de break-even já. E aí, no fim de 23, nós falamos, bom, funciona mesmo, acho que agora podemos estar tranquilo em relação a isso. E a gente começou a expandir, a gente trabalhava mais ou menos com 30 milhões de VGV, ou 10 por mês, né, 30 por trimestre, lá em 23, e hoje nós estamos fazendo 90, fizemos 90 agora no último trimestre, e isso, inclusive, é só uma... Na verdade, nós vamos terminar o ano bem perto de 110, por aí, nós vamos fazer. Então, quer dizer, a gente fazia 30 o ano passado, ou 10 por mês o ano passado, e nós vamos fazer qualquer lugar entre 35 e 40 no fim desse ano, sem sombra de dúvida. E isso demonstra, obviamente, que a gente acertou muita coisa. Então, sei lá, por que deu esse solucinho aqui? Porque a gente começou a expandir sem estrutura, e Curitiba, por exemplo, eu coloquei uma pessoa lá e, tipo, vamos lá ver se vai dar certo. E a coisa começou a funcionar sozinha, né? Sem a gente fazer grandes estruturações. E agora, especialmente no segundo trimestre, a gente começou a estruturar as coisas direito. Agora os times todos estão do tamanho que eles deviam estar. As pessoas que foram abrir, começaram a vender, viraram gestores. Então, isso é um ajuste aqui, mas nós vamos terminar o ano fazendo 40 milhões de VGV, com certeza, e que dá mais ou menos umas 4 vezes o que a gente fez no ano passado, né? O LTV sobre CAC calculado sem maracutaia, de fato, funciona aqui a 3, aí a gente está gerando esse caixa aqui 150 mil por mês, mais ou menos, alguma coisa nessa ordem, tá? E a gente tem um playbook de expansão que está bem definido, assim, então uma das grandes vantagens é que eu tenho um custo bem baixo de abrir uma nova célula, né? Então eu abro lá, fico 3 meses sem faturar, logo eu já começo a faturar, e em cerca de 1 ano e pouquinho aí a gente chega numa célula de venda mais ou menos madura, que é mais ou menos 10 milhões de VGV por mês, né? Então hoje nós temos iniciamos a segunda em Goiânia e temos uma em cada uma das outras 3 regiões, né? 2 em Goiânia, a segunda Carabobo de Iberi, uma em Florianópolis, uma em Balneário Camboriú
e uma em Curitiba, né? E a ideia é que a gente termine o ano com 5 células, então, e vá no crescimento conforme vocês estão enxergando aqui. Então, terminar o ano que vem com 8, que é o dobro desse ano, mais ou menos. Depois 12, depois 18, 26. Esse é o plano de crescimento, né? Os números de VGV, faturamento, seguem mais ou menos essa linha. Então, a ideia é que a gente esteja no final de 2026 fazendo cerca de 1,5 bilhão de VGV, né? E aí, seguindo esse caminho que vocês estão enxergando aqui, né, chegando a 3 bilhões lá em 2028, mais ou menos. Aqui de novo o crescimento das células aqui, mas só para dar uma ideia do que nós estamos buscando agora. Então a gente está uma rodada, é um late seed, na verdade. A gente resolveu, como o Léo explicou, ir para uma rodada ainda de seed com um valuation menor. Por quê? Porque hoje nós estamos num status em que a gente saiu de um seed em que não estava funcionando, nós ajustamos o modelo, nós começamos a crescer de forma, como é que eu vou dizer, automática quase, quer dizer, obviamente a gente teve que abrir as praças e tal, mas o modelo começou a funcionar. E aí a decisão era, vamos agora para uma série A, porque os números de crescimento já são suficientes para isso, né? Sei lá, 20 milhões, 15 milhões, uma série A pequena, mas uma série A. Só que aí a gente percebeu que o fato da gente ter mexido em tanta coisa nos traz pelo menos uns 3 desafios simultâneos numa rodada de série A, que é voltar para ou estabelecer uma máquina de crescimento que esteja funcionando. Eu preciso ter um relacionamento com investidores de série B e etc., que tem que estar já sendo parte do dia a dia, né, numa rodada de série A. E além disso, eu garanti que eu tenho um resultado de curto prazo importante, sei lá, o triple no ano que vem, por exemplo, né? E a gente acha que isso, eu tenho um certo risco em fazer essas 3 coisas em paralelo, visto que ainda não tenho uma estrutura formada para poder rodar minha máquina de crescimento. Sei lá, não tem RH, por exemplo, hoje, ou até tem uma pessoa agora, mas é uma pessoa só, né? Minha máquina de enablement para uma máquina de vendas não está funcionando ainda. Então tem uma série de coisas que não estão postas, e a gente acredita que fazer rodar esses 3 desafios em paralelo numa rodada em que eu só tenho o Go Big como caminho, pode ser muito arriscado. Então por isso a gente resolveu para uma rodada menor, de 5 milhões, dos quais nós temos já a Terracota como líder com 2,5 confirmado, e temos entre mais 500 a 1 milhão aí, vai entre 500 mil e 1 milhão de um segundo da FEBA, né, que também é um fundo que investe na gente atualmente. Então a gente tem um espaço entre 1,5 e 2 milhões aí que nós estamos buscando para completar a rodada, como o Léo falou, num valuation baixo, eu acredito, 35 milhões, estamos falando num valuation pre-money, então a gente acredita que é uma oportunidade, mas no fundo a gente preferiu fazer isso do que entrar num ritmo de crescimento que a gente acreditava que poderia trazer mais riscos do que benefício. Então, é uma rodada com, se você pensar em múltiplo de faturamento, nós estamos falando de 3,5 aí, 3,5. Então, nós acreditamos de fato que sob o ponto de vista de quem vai investir, bom negócio, né? Mas para nós também é a abordagem mais segura, porque isso vai nos permitir fazer. Então, quer dizer, qual que é o use of proceeds aqui? É acelerar a máquina atual. Eu preciso ter estrutura para expansão geográfica, eu preciso consolidar meu produto, e eu tenho um número importante de capital de giro aí que a gente entra, porque nós temos um recebível aí de 60 dias e que no final, quando você cresce, o buraco de capital de giro só aumenta, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje eu tenho 1 milhão e tanto em caixa e tenho 2 milhões para receber. Isso é natural do negócio, claro, tem outras formas de usar, mas basicamente seria eu acelerar a máquina atual aqui. Nós vamos desenvolver 2 pernas novas, que são um ecossistema para atender as incorporadoras. A gente tem muita demanda, inclusive de gente que quer botar dinheiro na gente para vender, para anunciar, para mostrar dados. A gente tem um nível de dados hoje que é mais preciso e mais granular que a Brain tem, por exemplo, né? Então, os incorporadores sempre querem se aproximar e dizer, não, olha só, deixa eu ver esse teu número aqui, eu te boto lá um dinheiro para você me ajudar a vender e tal, mas hoje a gente não atua porque eu estou na outra ponta, né? Então, tem muito dinheiro na mesa aí que nós já temos ideias bem avançadas de como fazer, e esse vai ser um pilar que nós vamos desenvolver agora com esse investimento também. E, por último, uma iniciativa, hoje cerca de 30% das nossas vendas é para investidores, e esse cara é um cara que tem um LTV muito maior, né? Porque eu capto ele uma vez só e eu compro e vendo para ele várias vezes, né? E no mercado imobiliário, como tudo isso, ninguém faz hoje. Zero mesmo, assim, a não ser os corretores que fazem isso pessoalmente. Mas a gente tem um desenho de um atendimento para esse tipo de produto que é muito parecido com o que os caras de banco, aí XP, BTG, EQI, essa turma faz no atendimento. Fazer isso para imóveis físicos, né?
Inclusive, a Cirela está conversando muito com a gente, pode ser que eles ocupem o espaço que tem aberto na rodada aí, porque eles querem montar um produto dessa forma, então cheio de iniciativa lá para fazer isso, e quem sabe nós sejamos mais uma iniciativa que eles estão buscando. Então isso potencialmente eles vão entrar, né, nesse espaço que a gente tem na rodada. Mas basicamente aqui são os nossos 2 jet skis aqui, as 2 coisas que a gente vai fazer em paralelo com a expansão no negócio principal, porque a gente acredita que são 2 pilares que vão nos colocar, vão trazer um valor muito grande para o negócio que a gente já tem hoje, né? E por último, não vai ser feito agora, óbvio, mas só para dar uma ideia, quer dizer, no futuro a gente vai trabalhar mercado secundário, com certeza, né? É uma questão de, sabemos mais ou menos como fazer, inclusive isso já, mas a gente acha que não faz sentido eu entrar num mercado novo, que tem uma complexidade distinta do que eu tenho hoje, visto que eu tenho um modelo que hoje é bem replicável e eu consigo fazer ele em escala. Então, nós vamos primeiro ocupar o espaço do mercado primário no Brasil todo, né? E aí, obviamente, sendo o Brasil todo, não quer dizer, obviamente, todas as cidades, mas as grandes capitais, as praças que fazem mais sentido e que o mercado imobiliário é mais desenvolvido, né? Para depois ir para o mercado secundário, para depois criar o meu modelo para cidades pequenas, que eu acho que não vão ser próprios, vão acabar sendo um modelo de franquias, em que as imobiliárias atuam com nossos clientes, mas não precisa ser uma operação dedicada, né? Abaixo de 200 mil, mais ou menos, aí, claro. Itapema tem 70 mil habitantes, mas a gente já atua diretamente porque o mercado imobiliário é muito desenvolvido, mas, digamos, cidades normais, 200 mil. E, por último, vim com o que eu acho que as outras plataformas tentam fazer, que eles tentam virar um marketplace, uma flywheel, sem ter uma proposta de valor robusta, e a gente acredita que esse tem que ser um passo depois que você entrega valor. É muito fácil fazer marketplace e flywheel, mas no fundo, se você não tem um diferencial, isso não faz sentido. Então, a ideia é acelerar a máquina atual com essa rodada, desenvolver esses 2 novos pilares que fazem parte do plano do Go Big, e aí o que está aqui para frente seriam para as próximas rodadas lá, né? E por último, eu acho que aqui nem vale a pena falar, porque eu queria abrir para vocês para perguntas, mas tem aqui o nosso time, vocês vão receber os slides em breve, mostrando um pouquinho de quem é cada um de nós aqui. E é isso, então abriria agora para perguntas, questionamentos, comentários, não sei se o Fred ou o Léo querem complementar alguma coisa, mas eu gostaria de bater um papo com vocês agora. Eu acho que era legal se o pessoal tiver pergunta, mas enquanto o pessoal está aquecendo aí, eu queria reforçar 3 coisas, chamar a atenção de 3 coisas que o Ronald falou aqui, né? Primeiro, para quem conhece um pouco a história da Potato, lá atrás, quando eu, o Fred e o Rodrigo começamos, essa história tinha algumas dores que a gente listou dentro do mercado, com a experiência nossa de vida, de executivo do setor, e uma delas era atender o comprador de imóveis, né? Então, quando a gente investiu lá atrás como é que chamava, Ronald? Era Imóveis, né? O nome a mais sede era Imóveis, Imóveis, isso né? aí. Muito ruim aquele nome, ainda bem que a gente mudou. Ainda bem que mudamos. Olhando hoje, a gente fala ainda bem que mudamos. Mas, enfim, a gente identificou uma aderência muito grande a essa nossa proposta de dor. Quer dizer, o mercado é muito, até hoje, muito focado em atender o vendedor. Então, o Ronald falou uma coisa muito relevante, que é assim, poxa, tem um monte de comparador que quer que a gente faça, mas eles estão firmes no propósito deles, que tem um conflito, né? Você precisa atender o comprador. E ele faz um screening e procura achar o melhor imóvel para aquele comprador. E não achar o melhor comprador para o imóvel da incorporadora X. Então, é um detalhe, gente, mas é extremamente relevante, né? O Adolfo Atterdi me perguntou lá no grupo, como é que você acha que vai ver? Eu não sei. Tem uma cultura, né? O pessoal do Brasil ainda não está acostumado com isso, mas se tem alguém que está se aproximando desse modelo de atender, hoje é a MySide. Isso a gente acredita muito, a gente sempre acreditou, e talvez tenha sido um dos motivos pelos quais a gente investiu na MySide lá atrás. O segundo ponto que eu queria destacar aqui é a questão do valuation, né? Óbvio que a valuation de startup é sempre, né, mega discutível, mas se a gente pega só pela métrica que o pessoal está mais acostumado, como faturamento, dá 3 vezes, né, Ronaldo? Você falou 3 vezes e pouco. Isso aí, Então, 3 vezes. 3 vezes e pouquinho. não tem na nossa avaliação hoje, obviamente que deve ter, mas a gente não tem no radar uma oportunidade numa empresa consolidada e madura, como é a MySide hoje, né, que gera caixa, com esse nível de valuation, né? Então, acho que é uma... E a gente tem o privilégio, como Potato, de poder participar dessa rodada.
E o terceiro ponto, que talvez seja importante destacar, e talvez o Ronald possa dar um pouco a visão dele, é assim, essas empresas que vieram na frente com uma proposta dessa, talvez tenham se perdido um pouquinho aí por um bom motivo, né? Talvez tivessem vivido um momento de abundância. Então, só para pegar o caso da Loft especificamente, né? Que viveu aí os anos dourados de investimento e veio rodada em cima de rodada, que talvez seja o que o Ronald está evitando agora, né? Puta, em vez de ir dar uma puta de uma acelerada, vamos pegar um pouco menos, vamos preparar uma rodada maior. Exatamente, talvez um dos erros, na minha opinião, do crescimento da Loft. Acho que Quinto Andar, na minha opinião, é um caso um pouquinho diferente, mas especificamente no caso da Loft, eu acho que teve isso, né? De certa forma, viveu um pouco esse momento. Então, são três observações aqui sobre o momento aí que eu queria destacar. Então, se alguém tiver aí pergunta para o Ronald, fica à vontade, gente, ou algum comentário. Uma dúvida que eu fiquei, Ronaldo, é sobre como é feita essa captação dos imóveis. Então, se eu tiver minha incorporadora e eu for lançar um empreendimento em Goiânia, como que funciona essa captação? A gente tem uma área de inteligência de mercado que basicamente faz a captação como, inclusive é um dos meus key know-hows aqui, né? Eu entro e eu faço um screening do mercado inteiro, né? E eu descubro. Agora eu estou olhando próximas praças, né? Então nós estamos olhando para Campinas, Recife, BH, Porto Alegre, mais são 6, eu acho, praças. Então minha turma entra aqui, blá, blá, 2 dias, ó, isso aqui é o que existe total no mercado, né? Você não vai Aí, entrar em contato com a minha incorporadora em nenhum momento, é pesquisa de vou entrar. vocês. Não, vou entrar. Primeiro eu faço o screening. Aí depois eu preciso passar por um negócio que ainda é artesanal. Então, depende do mercado, e a gente ficou muito bom, Marcelo, em conhecer isso. Tem mercados que usam plataformas, outros não usam, outros é um negócio que é PDF todo mês, na mão. Cara, cada mundo é um mundo, assim. A gente atua em 4 praças e de fato é muito, muito distinto, mas muito, né? Incomparável, assim, parece que é outro planeta, né? Num lugar, Uhum. o cara é tudo preço de custo, no outro é tudo sem RI, no outro é bem organizadinho, no outro é tudo de cada um pouco. Então, a gente tem uma área de inteligência de mercado, que hoje são 5 pessoas aqui, 4, uma em cada praça, que são responsáveis por isso. Os caras estão o dia inteiro indo atrás. Então, tem uma incorporadora que eu tenho lá um API grudado em algum lugar. Tem outra que eu tenho um robozinho de WhatsApp que pede todo mês a informação. Mas eu entro, faço o meu screening e depois eu não escapo de entrar em contato, cada um no seu método, né? Alguns é só ligar numa API, né? Certo. Mas no fundo eu tenho aqui um cardápio. Ó, esse fulano como é que é, cara? Esse cara aqui é conversa. Esse aqui ele tem um sistema. Esse aqui tem um drive. Esse aqui não sei o que e tal. Mas eu me apresento lá e digo, eu sou esse cara, começo a vender. Como eu entro nas 3 ou 4 ou 5 maiores no começo, daí nas outras eu não preciso de muita conversa, com exceção, na minha experiência até hoje, no mercado de Florianópolis. Como aqui eu tenho uma restrição de oferta muito grande, aqui tem gente que diz eu não quero te deixar vender. De verdade, não vende, eu não quero que você venda para mim. Né? Mas Uhum. já quebramos isso e hoje em dia tem uma incorporadora que eu não vendo em Floripa inteiro já. Foi uns 3 meses de incomodação, não sei o que, aí você faz 2 vendas boas, o cara fala, tá bom, vou te deixar vender também. Mas assim, eu tenho uma área que é focada 100% em ter todos os empreendimentos mais atualizados, primeiros lançamentos, e também foi uma coisa que a gente evoluiu com o tempo, e isso é uma mistura de as pessoas que estão aqui, eu tenho uma traquitanagem incrível de inteligência artificial para ler, eu atualizo todas as tabelas todos os meses, né? De todos os empreendimentos e todas as disponibilidades. 2.000 na base hoje, né? Tem 1.700 ali, mas já são 2.000. Esses 2.000 estão atualizados todo mês certinho. Inclusive no meu site você vai lá e diz assim, atualizado no dia tal, para escapar daquele negócio de clickbait e tal. Então, basicamente, como a metade dos empreendimentos ainda são tabela que vem em PDF, eu tenho Sim. um negócio que lê tabela e atualiza o meu sistema automático. Né? Então, por isso que eu tenho granular dos 2.100 empreendimentos, todas as unidades, todos os preços, todos os meses atualizados assim. Então, a minha área de mercado, que faz você chamou de captação aí, mas é um pouco mais de captação, né? Relacionamento, é captação, é estar sabendo, é treinando a turma, né? Então, eu tenho um cara comercial na ponta que fica fazendo contato com as incorporadoras, um em cada praça, que é um estagiário, na verdade, mas ele é o que faz lá o contato, vê como é que as coisas estão andando e tal. E aí eu tenho uma turma de dados aqui que fica pegando esses dados, colocando na minha plataforma, que é assim, chama Rocket a nossa plataforma aqui. Quando ele cai meia hora, eu tenho um grupo da empresa inteira, cara, é muito engraçado, assim, acontece por acidente, né? Dá um problema de vez em quando, engasapou um negócio aqui.
Ninguém mais consegue trabalhar. Ou o que aconteceu com o Rocket? Alguém sabe de Rocket? Não sei o que, eu preciso falar com o cliente, preciso fazer uma entrega e tal. Porque todo atendimento é baseado em dados, né? Desde a área de prevenção. Porque imagina assim, Balneário Camboriú tem 1.000 empreendimentos ativos. Né? Eu tenho 8 pessoas lá agora. O cara, ninguém conhece os 1.000 empreendimentos da cabeça. Né? Mas o sistema justamente é feito para que qualquer corretor que conheça, ou personal shop que conheça o mercado, usando o sistema, ele consegue fazer o atendimento. Né? Visto que ele já sabe qual caminho o cliente percorreu, visto que tem toda a informação do Rocket automático, ele quer mandar uma lista, faz automático. Então, é uma máquina de vendas própria, assim, sabe? As pessoas utilizam o termo de uma forma meio leve, assim, bota um monte de corretor, chama de máquina de vendas. A nossa não é. Né? É baseada em dados desde o início e voltando para, né, tergiversei demais aqui, mas respondendo a sua pergunta, a captação é feita basicamente que eu tenho uma área que é focada em ter os dados atualizados de todos os empreendimentos e todas as praças em tempo real aí o mais rápido possível. Legal. E os personal shoppers, eles são remunerados tanto mensal quanto por variável, é isso? Como funciona? Só variável. Toda a equipe e estrutura de atendimento aqui dentro é CLT normal, que tem meta e tal, né? Tem parte fixa e variável. Mas os personal shops são variáveis, cara, isso tem um motivo muito... A gente tentou brigar contra isso também no início, tá? Assim como eu sei que o Em Casa tentou fazer e não conseguiu. Mas aí você cai num negócio que é muito difícil, porque assim, eu vou pagar o cara CLT, certo? A conta é a mesma, né? A comissão, todo mundo ganha igual. O valor percebido por ele é muito baixo. Aí eu só consigo pegar a turma que não tem vontade de vender, né? Aí eu tenho lá a Lopes pagando metade da comissão pro corretor dela, e ele pega o cara safo, o cara pra frente, e aí eu vou Que é pegar a bom minha de vender. turma que é bom de vender. Aí não adianta ter o sistema, máquina de vendas, o negócio tudo lindo, se no final eu tenho um banana lá na ponta tomando o balão dos caras que são bons. Então, nós mudamos pro... Eu pago menos, tá? Eu pago 30% da comissão total pro corretor, né? Só que os meus caras fazem na média 1,5 milhão de venda todos os meses, na média, né? Os bons fazem 3 milhões, então assim, ninguém faz menos que 1 no meu time, né? Fora de rampeamento, lógico. Rampou, tem que fazer 1 milhão por mês no mínimo. Então, o cara que ganha mal tá ganhando aí 12, 11 por mês, né? A turma que ganha bem ganha 60, né? Que inclusive é um problema que eu preciso resolver isso em alguma hora, mas mas eu pago, só respondendo de novo, o meu personal shopper é remunerado por comissão porque eu não tenho um jeito diferente de botar os caras mais espertos. E não tem jeito, cara. A gente vê isso aqui o dia inteiro. Por mais que você tenha um negócio bem organizadinho, uma jornada bacana e tal, se você tiver um cara ruim e lento lá na ponta, ele vai tomar o balão dos outros porque a selva, né, o Darwin opera dessa forma. Né? E corretor bom é um cara esperto. Né? Então o que eu ofereço para ele é assim, eu não tenho nenhum cara que veio de fora por 6 estrelinhas, nenhum, zero. Né? Eu tenho minha turma que eu criei aqui internamente, e eu pego os caras médios de mercado, que estão começando, que já entendem um pouquinho, e boto ele aqui. E aí ele percebe que, bem rápido, ele começa a ter venda todo mês, de verdade, todo mês, assim, acontece, um mês o cara não vender, acontece. Mas já é um acontecimento, 2 vezes não acontece, nunca. Né? Se o cara deixou de vender 2 meses aqui depois de rampeado, já estamos numa desgraça muito... Nunca, pra vocês terem uma ideia, não tive nenhum personal shopper que foi embora até hoje porque ele quis ir embora. Né? Teve os que não conseguiram passar a arrebentação nos 3 primeiros meses ali, isso é óbvio, né? Não é só os personal shopping, todas as áreas da empresa aqui a gente tem um processo seletivo que demora 3 meses, né? A gente fala de verdade, ó, só vai ser contratado no 4º mês. Então tem uns que saíram, mas depois que o cara passou disso, nenhum nunca saiu nenhuma das regiões, porque, bom, fora uma menina que foi morar nos Estados Unidos e casou com um cara que foi lá para casar com o cara, ela é uma exceção, mas fora ela, ninguém saiu porque quis sair. Né? Tem uma questão engraçada, Ronald, só para lembrar, Marcelo, nessa questão, naquela lá atrás, né, quando a Potente investiu, a gente dentro da nossa idealismo, né, a gente fala, puta, Ronald, vamos, já que vamos atuar no lado do comprador, vamos tentar fugir da armadilha de comissão, porque no fundo acaba, por mais que não seja, acaba sendo um conflito. E na prática o Ronald provou para a gente que no Brasil ainda não está preparado para isso. Quer dizer, no nosso sonho era que a gente pudesse ser remunerado só pelo comprador, né? Mas ele provou para a gente que por esses motivos que ele está falando aí, de certa forma, então ele conseguiu achar uma forma de remunerar bem os corretores, continuar trabalhando, tem a comissão, mas os caras estão preocupados em atender o comprador, né? Porque acho que isso talvez seja a grande diferença da Mais Saúde. Por que o cara vende bem? Né? Porque ele faz o melhor trabalho para o comprador e ele vai conseguir achar o imóvel, entendeu? E como todo mundo quer vender, né? Como o Ronald disse, exceto esse cara de Floripa que não deixou ele vender, o resto, todo mundo quer gente boa vendendo, né? Então não tem muito. Mas é Zita, só a inclusive, gente. se você
conhecerem alguém na Zita e dar uma ligada lá pros caras, fala, pô, deixa os caras vender lá, pô, a Zita é importante. Isso aí. E isso muda assim, ó, e olha que legal que é. Como é que é a minha argumentação em relação a oferecer, por exemplo, aí eu faço revenda também, tá? Só que eu não anuncio revenda, não gero lead em revenda, mas a gente vende revenda também. Hoje vendi uma revenda. Eu não, né? Mas o meu time aqui que eu participei. O que eu digo pro cara? Tá, e na revenda eu ganho metade da comissão, lógico, né? Não tem erro, porque eu não faço captação, eu não trabalho vendedor, nada, nunca. Zero. Duas coisas que a gente não atravessou a linha. Eu não pego dinheiro, eu não faço anúncio nenhum. Você pode entrar no site aí, não tem nada no site, não tem nenhum anúncio no site inteiro. E dois, eu não faço captação de imóvel, porque senão é muito rápido eu cair no conflito de interesse que eu quero vender o meu. Então, se eu pulo para revenda, eu vou ganhar metade da comissão. Mas e aí? Os caras vão para metade da comissão? Cara, a gente tem praticamente, assim, toda semana quase eu falo disso, mas assim, quando a gente consegue explicar para a pessoa que se eu não cuidar do que o comprador quer, ele vai achar sozinho o negócio e aí tu vai perder a venda como um todo, isso fica mágico, assim, porque a pessoa, eles se preparam desse jeito, né? Eles vão para isso, eles olham. Eu tive uma menina em Goiânia que vendeu, ela é um fenômeno, mas não importa, ela fez 4 vendas de revenda mês passado. Eu falei, cara, nem sei como é que ela deu conta de fazer isso, né? Porque nem eu, nos meus melhores sonhos, eu imaginar. Mas é por quê? Porque a motivação, o modelo mental é esse, né? No final, não adianta você, não, será que eu mostro esse produto para ele? Porque se eu mostrar esse produto, pode ser que ele quer um para aquele que é pior para mim. Cara, se não mostrar, outro cara vai mostrar, né? Você tem que mostrar tudo para ele o tempo todo, né? Por quê? Não é porque isso aqui é uma ONG, né? Eu trabalhei muitos anos na Bosch, né? Todos os países da Bosch estava escrito assim: uma abordagem honesta aos negócios não é uma questão de caridade, é porque ela é mais lucrativa no longo prazo. É isso mesmo, né? Quer dizer, eu não cuido do comprador porque eu faço isso por ideologia. É porque é uma abordagem mais lucrativa no longo prazo. Simples assim. E eles entendem isso depois de um tempo e funciona. Só que eu não consegui quebrar o negócio da remuneração pelo fato de que, cara, por mais que ninguém entregue na média os números que se contrata corretor falando que vai entregar, é muito difícil você falar pro cara que eu vou te pagar 8 mil por mês em CLT, né? Que vai me custar 15 igual, entende? Muito difícil, assim. O número que ele tem na cabeça é o número de comissão que ele ganha no mês bom, né? E o mês bom aí, até nas imobiliárias mais ou menos, o cara faz 15, né? O problema é que ele faz os 2 ou 3 sem vender, mas nós não conseguimos equilibrar isso. Ele fica com esse número na cabeça, né? Ele fica com o número do mês bom na cabeça. É isso aí, é isso aí. E última dúvida, na questão do investimento, tem um valor mínimo? Quanto seria? Cara, não temos um valor mínimo, mas a gente tem que compor uma rodada que funcione, assim. Então eu acho que assim, a gente não deveria pensar em nada menos do que 250 ao menos, considerando que eu tenho de 1,5 milhão a 2 aberto, assim. A gente até faz questão de ter investidores estratégicos, tal, não tenho... nosso relacionamento com nossos investidores é muito bom, sobre todos os aspectos, né? Então a gente não tem problema em... nós queremos trazer as pessoas que, de fato, acreditam no negócio e buscam... Como eu tenho de 1,5 a 2 aberto, acho que até 250 seria um mínimo, assim. Acho que abaixo disso começa a picar demais, né? Até o ponto de, não sei o que vai acontecer, que eu tenho uma outra discussão com o fundo acontecendo, como eu falei da Cirela, e com vocês. Hoje é isso que a gente está falando, visto que a Terracota tem uns estratégias que eles querem trazer também, né? Mas, Marcelo, a ideia aqui é tentar fazer, até se eventualmente, fazer vir um veículo da Potato, exatamente para tentar fechar esse cheque lá do valor lá. A gente vai tentar buscar o valor que falta para completar a rodada. Então, aí, até o próprio pessoal da MySide, o desejo dele, obviamente, né, um ou outro pessoa entrando no cap table com um cheque maior, ok, o desejo deles não era pulverizar demais lá dentro do cap table dele, por isso que a gente se dispôs a fazer o veículo da Potato. Então, a ideia é fazer, obviamente que se fazer um cheque maior e tal, acho que não vai ter problema, mas a gente vai tentar fazer esse pool aí. É isso aí. Legal, Léo, legal. E aí nós vamos fazer um negócio... Tá no mudo, Fred. Pode falar, Fred. Essa foi a lógica de fazer uma captação com os investidores atuais, né? Praticamente interna, né? Ou seja, um valor atrativo, porque, queira ou não, Renault, assim, a gente tem uma governança muito boa com o Conselho, com nós, Terracota e FEBA, e está super redondo, né, Ronald? Puta, assim, a gente tem boas discussões, mas tem um bom nível assim, de convergência, né? E a gente não quer perder isso. Então, por isso dessa lógica de fazer uma captação
majoritariamente com os investidores atuais. Então, por essa razão aí, que a gente tem essa janela e oportunidade aí de fazer um veículo na VC e poder, enfim, complementar esse cheque aí. É isso aí, e acho que isso é importante, eu não falei, o Léo falou, mas eu não deixei claro. Em princípio é uma rodada interna mesmo, né? Não é, de novo, não é para inglês ver. Hoje nós temos a Terracota já com 2 milhões, 2,5 confirmado, inclusive eles reservaram já no fundo, lá vai ser isso. A FEBA, que vai levar de 500 milhões a 1 milhão, não é bem o perfil, eles não são followers, na verdade eles são mais early stage, e como a Potato também, em princípio, é early stage, a gente está trazendo aqui porque nós vislumbramos a possibilidade de fazer um deal específico, né, com os investidores. E aí, se tudo der certo, como eu falei, nós temos uma conversa com a Cirela, que foi a Terracota que abriu, na verdade, porque eles têm lá, junto com o Venture Capital da Cirela, lá um bom relacionamento e tal, e a Cirela tá pirada na tela, eles precisam resolver o negócio de investidor de algum jeito, tem um monte de iniciativa lá, pelo que eu fiquei sabendo, e eles olham a gente como um desses caminhos, mas só, né, não tem mais nada em conversa nesse momento. Uhum. Tá bom. Boa. Mais alguma pergunta, pessoal? Bora pro fim, mestre Pandolfo. Pois é, pessoal, acho que muito bacana, Ronald, muito bacana o momento, muito bacana a oportunidade aí, né? Eu acho que está colocado aí, acho que esses racionais, a maturidade aí de hoje da MySide, né? Então, como o Léo falou, né, cara, o teu dashboard aí é bonito, você tem maturidade, você tem resultados, você tem break-even, você tem um valuation aí comportado no sentido de múltiplo, plano de expansão, um plano de growth aí muito, muito, muito claro, né? Então, cara, aquele teu painelzinho lá de dashboard lá não deixa dúvida, né, cara? E acho que isso mostra uma oportunidade muito bacana aí para os nossos sócios, né? E para compor esse grupo bacana aí junto com a Terracota, a FEBA aí, para frente, né? Para o teu próximo passo, né? Indo aí Series A. Acho que fica uma boa lição aí, uma boa oportunidade aí para o nosso tipo, o nosso grupo, né? Marcelão aí dá uma pensada com carinho, o Wellington tá aí também, você tem uma galera aí importante aí que vai ter acesso a esse conteúdo também, esse teu pitch atualizado também, né? Para a gente dar uma olhada. Não é todo mundo que tá tão informado assim, é importante a gente ter esses pontos de contato, porque são pontos que a gente consegue ter uma foto aí e você conseguiu trazer isso para nós com muita consistência, com muita robustez, isso é legal, né? E te dar parabéns pelo pitch aí, pelo estado que você levou a MySide com o teu time aí, cara. Então isso é muito bacana aí, cara. Só aí Legal. te saudar aí, né, em nome da Potato aí, cara, que a gente sabe das dificuldades aí que você enfrentou de início aí, né? A gente conheceu a Imóveis lá atrás e hoje estamos vendo a MySide com essa pujança aí com esse pescoço grosso, né? E com essa cara, certamente vocês melhoraram muito, né? Então, naturalmente aí, acho que a curva de aprendizado foi superada e os resultados aparecem, né, cara? Isso é muito legal, cara. A gente fica muito feliz com isso, de ter tido a oportunidade de conhecê-los lá atrás, ainda no estado mais jovem, né, Ronaldo? Isso aí. É claro que eu já falei isso em várias oportunidades, vou aproveitar para repetir aqui, já que não é normal ter esse grupo reunido. Para a gente a gente é muito grato a Potato porque apostou na gente quando não tinha nada, né? Era só o PowerPoint lá naquela época, um pouquinho mais que o PowerPoint. Então, eu acho que a gente viveu uma jornada bacana até aqui e assim, a minha provocação quando eu converso com potenciais investidores, que a gente tem feito um pouquinho disso recentemente, assim, eu não sei se o nosso jeito de resolver é o jeito ou se nós vamos ser os vencedores em relação ao formato de venda de imóveis de amanhã, mas que ele vai ser fundamentalmente diferente do que ele é hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Hoje em dia não funciona, é um negócio disfuncional no extremo, ruim para todo mundo, Sim. e acho que tem um monte de gente tentando alguns caminhos aí, e eu tenho certeza que inclusive o nosso vai passar por ainda evoluções, né? Mas Sim. tenho certeza que daqui a 5 anos o jeito que se compra imóvel vai ser fundamentalmente diferente. Assim, eu acho que a maturidade da tecnologia com o que a gente tem, especialmente com inteligência artificial agora, Sim. com entendimento de jornada, vai mudar muito. Assim, é muito ruim comprar imóvel no Brasil e isso vai ser resolvido agora. Eu acho que nós estamos num momento em que essa coisa vai ser mudada, né? Eu espero e confio que o nosso modelo vai ser um dos vencedores aí. Ótimo.
Ótimo, legal. E aproveitar também para deixar mais uma vez aí os nossos contatos abertos, as portas abertas, e procure nosso time aí para maiores informações, interesse aí, o Gui tá aí, né? O Enzo, a Gabi, o Zé, né? Me procurem pessoalmente também aí, contato sempre aberto aí para a gente poder fazer essas pontes com o pessoal da MySide, assim como outras iniciativas aí, tá legal, pessoal? Acho que podemos encerrar por aqui? Podemos? Tranquilos? Podemos. 7h10? Tranquilo, Bora. Léo? Fred, beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos aí. Ronald, obrigado por estar com a gente mais uma vez aí. Parabéns e vamos em frente. Boa noite a Vamos em todos. frente. Valeu, obrigado, foi um prazer. Obrigado, Tchau, Ronald. tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, Boa noite, pessoal.